Antes mesmo de você abrir sua Bíblia, eu queria que você caminhasse comigo pensando num conceito que eu acho que mexeu comigo na minha adolescência. Eu passei minha adolescência numa igreja pentecostal e havia uma predileção por uns textos bíblicos que me fizeram o tempo todo, na minha caminhada cristã, relembrá-los, e mais do que relembrá-los, pensar na verdade que esses textos trazem em si e trazem para nós. Eu me lembrava de Isaías quando diz: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. O profeta Isaías falando de levantar-se, resplandecer. É claro que o levantar aqui, como nós vamos ver lá em Ezequiel, não é ficar de pé no culto. Não é aquela prática antiga de que vamos ler a Bíblia e fiquem todos de pé porque Deus vai falar com a gente. Não. Mas tem a ver com o estado de espírito de alguém que está prostrado. Porque Isaías escreve para um povo em frangalhos, em pecado, destruído porque seguem um caminho que não é o caminho de Deus. E aí Isaías vai dizer assim: levantem-se. É um estado de espírito, uma disposição de alma. Levantem-se, resplandeçam. Deus está vindo aí para restaurar vocês. E Deus restaura não é quem está caído, Deus restaura quem está de pé. Quem tem disposição de espírito. Aqui no hebraico a ideia é quase que uma alma viva. Tem um monte de gente morta. As pessoas estão mortas em Israel para Isaías. E me parece que é o que a gente pode viver no dia a dia nas nossas igrejas. Levanta-te e resplandece, é uma palavra de Deus para as pessoas que estão prostradas, caídas, jogadas à beira do caminho da vida e estão por um ou por outro motivo morrendo. Levanta-te, levanta-te. Aí lá em Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2 vai dizer assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs de pé e ouvi o que me falava. Ezequiel é posto de pé e depois então ele ouve a palavra. Mais uma vez é essa disposição para fazer, esse estado de espírito. É uma alma caída, é uma pessoa caída, uma vida caída, uma vida desanimada, uma vida que tomou o tombo. Agora ela está numa posição espiritual diferente, de pé. De pé. É como que uma prontidão. Existem momentos, queridos, que nos dão tombos feios. A gente pode talvez pensar nisso, né? Tomamos tombos às vezes banais, ocasiões que nos entristecem, tombos que nos querem parar ou que às vezes nos ferem profundamente. Muitas vezes tombos fatais, tombos que podem nos matar, e isso no sentido espiritual. A analogia com a vida espiritual de pé diante de Deus é o que Paulo vai falar para a gente. Você não precisa abrir ainda a sua Bíblia não, só estou fazendo uma caminhada para você entender onde eu quero chegar. 1 Coríntios 10, 12 e 13, Paulo vai dizer assim: nem murmureis, aquele pois que pensa estar de pé, cuide que não caia. Não sobreveio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que permitiu que sejam tentados, que não sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É uma analogia com a vida espiritual de alguém de pé e que pode cair, e que caído pode ser levantado pelo Eterno.
O Paulo está dizendo isso. Olha, gente, fiquem tranquilos, você está de pé, cuide que não caia. Se você está caído, Deus pode te levantar, porque Deus dá uma tentação para você, que é humana, simples, você pode suportar, cai quem quer. Paulo está dizendo o seguinte, olha, fica caído e prostrado espiritualmente quem quer. Fica sem disposição para realizar quem quer. Não está pronto para realizar quem quer. Porque Deus deu para a gente uma tentação que é humana. E você pode suportar, porque Ele inclusive dá o escape para você poder suportar. É como se a gente pudesse ouvir mais uma vez hoje: levanta-te, põe-te de pé, esteja pronto, disposto, esteja num estado de espírito capaz de sair daqui e produzir algo. Acho que Deus está cansado de igreja estática, de igreja passiva, de igreja que a adoração é contemplativa. Deus está cansado de igreja que a adoração é simplesmente passiva. Eu adoro, mais nada. Acho que Deus está cansado de igreja que está prostrada, de pessoas que estão prostradas. Em que momentos estamos propensos a cair? Momentos de crise. O provérbio vai dizer, Salomão, ele vai dizer assim, olha, existem momentos que a minha alma está com uma dor como que de morte. Momentos de crise, talvez as crises, e não são espirituais, às vezes as crises que nos afetam e que nos fazem prostrar tem a ver com essa vida. É o que vai dizer a Bíblia lá na parábola do semeador. Os cuidados dessa vida vão sufocando a semente boa que foi lançada pelo semeador. Os cuidados dessa vida. Às vezes uma crise financeira, tem gente que está prostrado por causa de dinheiro. Tem gente que não consegue viver a ausência de dinheiro. Olha, se eu fosse me prostrar por falta de dinheiro, eu seria um prostrado eterno. Eu estou duro. Estou sorrindo aqui pela graça de Jesus. As crises da vida, as decepções e feridas, a gente vai sendo machucado. Tinha um homem que estava perto de uma fonte de água e tinha uma cultura, tinha uma ideia na época. Qual era a ideia? A água era movimentada em determinado tempo, isso era uma crendice popular, assim como hoje tem o Círio de Nazaré. E diziam que a água era movimentada, mas a verdade é porque ali era um poço que ele era alimentado por cinco correntes de água, 5 tubos, né? Falando da nossa forma hoje, que quando a água alimentava o poço, a água se movimentava, e as pessoas acreditavam que era um anjo que descia e movimentava aquela água, para que quando alguém descesse ali, o primeiro que descesse e tocasse na água era curado. E tinha um homem ali, 38 anos prostrado, esperando a oportunidade de tocar na água. A Bíblia diz que há 38 anos ele estava doente, não sei quanto tempo ali, mas ele estava ali esperando a oportunidade de tocar na água, pensando, eu vou ser curado um dia. Mas aí aparece a própria cura na frente dele, chamada Jesus Cristo de Nazaré. E diz assim, o que você está fazendo aqui, rapaz? Aí ele deve olhar e falar assim, pô, não é possível. Eu sou aleijado. Bem, de acordo com as novas convenções, eu sou um deficiente físico, né? Não se fala aleijado. Não muda muita coisa a ação do Estado para as pessoas, mas muda-se o nome, na nomenclatura. Eles tratam a gente como comunidade, mas é favela mesmo, não tem jeito. E eu gosto desse nome, mas enfim, e aí o deficiente está lá, mas esse cara está maluco. Será que ele não está vendo? A multidão está aqui para tocar na água. Só que, Senhor, eu posso tocar na água. Toda vez que a água se move, alguém desce na minha frente e toca na água. E aí Jesus parece que dá uma palavra a ele, não só uma palavra de cura, ou uma palavra espiritual, mas uma palavra que tem a ver com esse estado de espírito assim: levanta, toma a tua cama e anda. Primeiro levanta, depois trabalha, toma a tua cama, e aí você vai andar. Me parece que é uma cura antes, nesse estado de espírito. O problema não é daquele homem, me parece que além da enfermidade que ele sofria, tinha a ver com o estado de espírito dele. Era a mulher do fluxo de sangue, que
12 anos sangrando, provavelmente uma mulher que tinha outras complicações de saúde, porque estava sangrando, e ela vai lá e toca no manto de Jesus, e Jesus: olha, alguém me tocou. E aí quando ele olha para ela, ele diz: filha, a tua fé te salvou. E a primeira palavra, eu estava há tempos atrás, estudava esse texto, a primeira palavra tem uma conotação de Jesus curando aquela mulher num sentido mais existencial. Aquela mulher, porque ela vivia com fluxo de sangue, ela não podia conviver no meio das outras mulheres e homens, ela era considerada impura, era uma mulher longe da sociedade, uma mulher que sofria vários problemas, e parece que Jesus dá um levanta, por que você está prostrada? E aí depois Jesus, no discorrer do texto, me parece que Jesus fala: não, você está curada, fica tranquila, minha filha, fica tranquila. São as decepções, as feridas da vida que tentam dar um tombo na gente. Alguns tombos ferem, outros até podem ser fatais. Muitas pessoas abandonam a Cristo por um tombo, e eu fico pensando se vale a pena, porque ele abandona aquele que pode levantar. Fico pensando, tem gente que, tem outros que têm o hábito de colocar a culpa na igreja, uma culpa que é delas mesmo, né? Porque não sobrevém tentação senão humana. Nós podemos suportar os problemas, mas as pessoas às vezes tomam tombos, outros com separações conjugais, outros com traição de amigos, outros com etc, enfermidade. É como aquele homem que 38 anos está lá esperando ser curado, ele está ferido na alma. Mas também nós caímos por causa das consequências do pecado. Lá em Lucas diz que o filho pródigo vai lá, vai para a vida, vai para o mundo, diz: pai, me dá aí minha parte, eu estou indo embora, eu vou meter o pé. E aí ele vai embora, mas de repente um dia ele reconhece: eu pequei contra o céu e contra o meu pai. Aquele jovem perdera tudo, estava se alimentando com aquelas alfarrobas, que era uma espécie de ervilhas que se dava aos porcos. Ele tinha o desejo de se alimentar daquela forma, trabalhando como empregado, provavelmente a troco de comida, e aquele jovem diz: eu pequei. O pecado derruba a gente. A gente não percebe, mas ele vai sugando as nossas forças, sugando as nossas resistências, e vai destruindo. E me parece que tem uma igreja, e aí eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2. E me parece que tem uma igreja que está caída, e tem uma singularidade na queda dessa igreja. Uma singularidade que talvez seja importante nós ressaltarmos nessa noite. Capítulo 2 de Apocalipse, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim, preste atenção em algumas particularidades desse texto. Nós vamos depois nos deter no versículo 5, para a gente poder refletir um pouco mais, mas preste atenção. E o anjo da igreja de Éfeso escreve. Primeiro, antes, é claro que a gente precisa notar que Apocalipse é uma carta escrita, é um documento que se escreveu para os pastores de algumas igrejas, os líderes espirituais de algumas igrejas. E era uma carta que escrita para aquelas igrejas na tentativa de fortalecê-las, de fazê-las levantar. Se você ler Apocalipse 1, você vai ver que essa carta foi escrita para que vocês tenham paz, diz lá o João escrevendo Apocalipse. Deus escreve como que para uma igreja perseguida, cheia de problemas, cheia de lutas, cheia de perseguições, gente morrendo por causa do nome de Jesus. Deus escreve uma carta dizendo assim, eu vou revelar lá na ilha de Pátimo para João uma coisa muito interessante. Deus escreve essa carta dizendo assim, escreve aí, João. Está escrevendo? Tô. Diz para aquela igreja o seguinte, o final da história já aconteceu e a igreja já venceu, a vitória daquele que permanecer. Então é Deus levantando a igreja. Aí ele escreve a uma igreja dizendo assim, e o anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, tem a ver com autoridade, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro.
que tem a ver com as igrejas, com a autoridade também. 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Eu sei que vocês lutam demais, eu sei que vocês têm um labor prodigioso, vocês enfrentam terríveis lutas e problemas. Uma igreja que enfrenta lutas e problemas, parecido com a gente, talvez muito mais do que a gente, porque naquela época até morriam por causa do nome de Jesus. Continuando a leitura no versículo 2: e que não pode suportar homens maus. Ou seja, uma igreja que tem uma característica, ela adota o bem como prática e diz: homens maus não. Você entende? Deus está elogiando essa igreja. Está ou não está? Não. Você vai ver por que não. Vocês não suportam homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Os caras sabiam que era a doutrina dos apóstolos, os caras buscavam a verdade. Continuando a leitura no versículo 3: vocês têm perseverança, suportam as provas por causa do meu nome, e não vos deixaste esmorecer. Vocês estão firmes, sabe por quê? Firmes, porque vocês conseguem suportar as lutas, os problemas por causa do meu nome, vocês não se esmorecem. 4, tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Vocês caíram. Vocês caíram. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Dá uma paradinha aí. Percebe que essa igreja é uma igreja que, mesmo sendo uma igreja com tantas características que nós chamaríamos como boa, e se Deus dissesse isso de Filha de Sião, eu como pastor diria: glória a Deus. Mas são caídos da sua primeira devoção, do seu primeiro amor, do seu estado de espírito para realizar algo com amor. Estão caídos, não conseguem mais se levantar, estão caídos de uma posição espiritual. O serviço deles não era mais motivado pelo amor, pela paixão. Fiéis, porém caídos. Fiéis, porém caídos. É possível alguém ser fiel e estar caído? Sim. Porque quando a prática se torna uma mera prática e deixou de ter paixão, uma igreja de ortodoxos, eles não suportavam doutrinas falsas. Me parece que tem uma qualidade que a maioria das igrejas hoje no Brasil não tem, ou pelo menos uma grande parte das igrejas não tem. Eles eram ortodoxos, porém caídos. A ortodoxia, sem uma vida de disposição de alma para realizar de coração aquilo que Deus quer, meu querido. Lembra-se do que Deus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Ame a Deus com toda a tua vontade, com toda a tua disposição. Não é um negócio frio, não é um livro de teologia. Igreja não é uma declaração doutrinária, igreja não é um ensinamento, igreja também é paixão. E Deus está dizendo: vocês estão caídos porque vocês perderam a paixão. Perderam a paixão. Mesmo defendendo a verdade, vocês estão caídos. Apesar de vocês enfrentarem as lutas, vocês estão caídos. Mesmo sendo leal a mim por causa da perseguição, vocês estão caídos. É um paradoxo, é uma loucura. Você fala assim: ô pastor, mas os caras eram bons, mas o que é bom para a gente não é bom para Deus. As qualidades que nós julgamos como boas, Deus não as julga da mesma forma. O que Deus tinha contra aquela igreja é que aquela igreja era uma igreja que perdeu a paixão. Perdeu, como dizia um
grande pensador, perdeu a vontade. Mais do que vontade, perdeu a pulsão. A pulsão no sentido sexual mesmo. Vontade de fazer, gana. Já viu um time de futebol que os caras são bons? Hoje é a Espanha de hoje. Os caras são bons, no papel são maravilhosos, teoricamente são maravilhosos, mas os caras perderam a gana, a vontade. Você vê a Espanha jogar, é vergonhoso hoje em dia. Aquela mesma Espanha que há 2 anos atrás dava show pelo mundo, que há 4 anos atrás conquistou o mundo, conquistando a Copa, e agora entra uma Holanda em campo com gana, com vontade, com paixão, e dá de 5-1. E eu dei um grito em cada gol, aleluia! Eu gosto de ver a Espanha perder, gosto demais. Nossa, depois do Brasil, hoje em dia ver a Espanha perder para mim é o maior prazer. Ou seja, a gente quando perde essa vontade, a gente quando perde esse primeiro amor, a Bíblia usa a linguagem dizendo primeiro amor, para dizer desse levante-se, tenha vontade, tenha garra, tenha gana, disposição de espírito, queira fazer com paixão as coisas. Você não vai dar simplesmente, você não vai tocar aqui simplesmente porque você tem de tocar, mas tem de ter um sentido maior, que é a paixão por Deus. Você não vai dar alimento a alguém porque você tem de dar, mas você vai dar porque você ama os seus semelhantes como você ama o seu Criador. A igreja está cheia de gente fazendo um monte de coisa, mas vazia de sentido, gente. Caída. Departamento fulano de tal. Aquelas igrejas, né? Ministério fulano de tal. Tem pastor que vai para o púlpito e perdeu a paixão. Está caído. Está caído. E aí Deus diz lá em Apocalipse 2,5: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E parece que Deus trata com eles, digamos que uma verdadeira piedade tem a ver com as nossas faculdades. Ele apela à lembrança do passado e diz assim, é como se fosse uma exortação à memória piedosa acerca dos dias anteriores, que as coisas eram feitas com vontade, com garra, com paixão, com gana, com disposição de espírito. É uma lembrança de uma época que aquela igreja estava de pé, mas de pé porque simplesmente eles viviam um amor que não é só atitude, mas também é paixão, é vontade, é gana. Deus diz, lembre-se. É olhar para trás, é pensar no passado, mas não como saudosista, mas percebendo que antes você era de fato alguém que fazia as coisas por amor. Por amor. Agora você cobra para cantar, para pregar, para tocar. Agora você, se seu nome não for dito lá na frente pelo pastor, agora você briga. Estão querendo me humilhar. E aí você ainda canta, tem sabor de mel. Uma das maiores nojeiras da nossa era gospel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel. O pastor está me humilhando, ele vai ver quando eu estiver na vitória. A gente vai negociando. Lembre-se no passado. Ou seja, você precisa perceber quando você de fato olhava para o passado e falava assim, eu fazia aquilo por paixão, por amor, desprovido de interesse. Deus fala assim, essa igreja está caída por causa disso. Lembre-se desses dias. Arrepende-te. Arrepende-te. Uma ideia de consciência de si, também sentimento de razão, de decisão. Arrepende-te. O termo aqui no grego tem a ver com metanoia, que é uma mudança de mente, mas uma mudança de mente que compreende e que presume uma mudança de conduta. Arrependimento não é chorar na igreja. Arrependimento não é você, que as pessoas não choram na igreja. Às vezes choram na igreja arrependidos, às vezes choram na igreja emocionados, porque o arrependimento presume o seguinte, eu me arrependo e mudo.
É mudança. Arrependimento, biblicamente falando, não é sentir a presença. Esse negócio de sentir a presença de Deus, eu tenho até certa nervoso com isso. Porque a pessoa está emocionada e diz assim, eu senti a presença de Deus. Arrepiou. Já viu aquele negócio quando alguém começa o pelinho ficar arrepiado? Irmão, se isso é presença de Deus, eu sinto isso de vez em quando ouvindo. Deixa eu buscar um cantor aqui para você não me criticar muito. Eu fui num retiro de pastores nós fomos, né, Heitor? E um pastor amigo meu, que eu não digo o nome dele, nem que... Esse eu não digo não, meu amigão. Jogou comigo no ataque, eu no meio de campo distribuindo a bola. Ele falou assim, não, quando eu estou com a minha esposa eu tenho de ouvir Alcione. Foi ou não foi, pastor Heitor? Heitor estava lá. Aí eu Alcione, mas tem que me entender. Eu fiquei imaginando o pastor no momento de carinho, de intimidade com a esposa, ouvindo, tem que seduzir. Não, eu fiquei, meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia. Mas tudo bem, cada um arrepia de um jeito, e com quem quiser. Eu fico meio preocupado com isso, porque o arrependimento verdadeiro, ele traz lágrimas, pastor, sim. Eu ia pregar hoje um sermão sobre aprendendo a chorar. Traz lágrimas, sim, mas umas lágrimas que na segunda-feira elas mostram para que vieram e para que serviram, porque elas mudam. Deus está cansado de gente que chora, mas não faz nada. E não faz nada. As lágrimas produzem mudança, porque Deus diz assim, lembre-se, olha quando você fazia as coisas por paixão, você parou de fazer, agora você tem de se arrepender, ou seja, você tem de mudar de atitude. E mais do que isso, ele diz assim, volta à prática das primeiras obras. O verbo aqui, voltar, no grego seria faz. E isto está no auristo. Dá a ideia de uma atitude definitiva. Ou seja, definitivamente faz. E mais do que isso, tais obras deveriam ser sempre praticadas, todo dia, em todo momento, em qualquer circunstância, deveriam ser praticadas. Olhe para trás e veja quando você fazia com paixão. Mude de atitude hoje, e a partir de amanhã, meu querido, você começa a fazer realmente com paixão, com devoção, com vontade, com garra, mas uma atitude que seja definitiva e que todos os dias você vai ter de lutar para fazer da mesma forma. Ou seja, uma atitude continuada, cotidiana, não momentânea. Não é uma atitude que envolve um congresso, não é uma atitude que envolve um encontro, que o pessoal chama de com Deus. E me parece mais um encontro com a emoção do que um encontro com Deus, para muitos, porque o encontro não produz mudança nenhuma. Ele produz um fogo. Os crentes voltam para a igreja, mas com fogo, e às vezes eu duvido que é do Espírito, porque o fogo vai embora com 3, 4 meses. É o crente balão japonês. Na minha época, que não era proibido soltar balão, eu soltava muito balão japonês nessa época. E aí você fica ali, né? Você compra o balão, você estica o balão, alguém segura o balão, você fica ali sofrendo. Às vezes você tirava, vinha um isoporzinho com um negócio em volta do isopor, não sei o que era. Mas aí, para o balão demorar um pouco mais no alto, o que a gente fazia? A gente pegava o papel higiênico, a gente ia pingando vela, aí enrolava o papel higiênico, fazia uma buchinha, jogava 2 horas preparando o balão. E você acendia o balão pegava fogo, daqui a pouco o balão subia, subiu. E quando chegava a 30 metros, ele descia, acabou. E quando você dava sorte, você corria atrás e pegava o balão japonês de novo para soltar de novo. E quando o outro pegava o balão japonês? É igual o balão japonês na favela, é igual pipa. Pipa no alto não tem letreiro. Soltou o balão, quem pegar é dono. Então tem uma regra, né? Tu vê, tem uma regra ali muito rígida. E aí, me parece mais um encontro com a emoção, quando na verdade o que Deus está dizendo é o seguinte: não, eu não quero que você chore, não, eu quero que você mude de vida. Eu quero que a partir de hoje você decida fazer igual todos os dias. Faz como você fazia antigamente. Faz sempre, faz todos os dias. Me parece que é um apelo de Deus à igreja de Éfeso, dizendo assim: levanta-te,
Levanta dessa vida morna que você está vivendo, dessa vida morta que você está vivendo. Levanta dessa vida que você faz as coisas por prática e simplesmente por prática. Levanta dessa religiosidade ortodoxa que você está vivendo. Tu é batista? O problema é seu. Levanta-te disso. Levanta-te de fazer atitude para as pessoas para ser visto pelos homens. Levanta-te dessa posição de prostração. Levanta-te somente de tratar a verdade como teoria, estudo da Bíblia, Bíblia de estudo. Levanta-te de tratar a verdade como teoria. Levanta dessa vida que ainda que você esteja suportando lutas, tribulações e problemas, que você possa até estar suportando perseguição por causa do meu nome, mas você perdeu algo que é fundamental e que dá vida a isso tudo, que é o primeiro amor. Você perdeu aquilo que traz vida, o espírito da verdade, da ortodoxia, da prática, de tudo. O espírito de tudo é a vontade de espírito, é o amor. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, ainda que eu distribuísse todas as minhas riquezas, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ninguém fala a língua de homens e de anjos. Ainda que eu falasse, ali o texto ali é uma hipérbole, ou seja, uma linguagem exagerada de Paulo, para dizer o seguinte: ainda que eu conhecesse toda a ciência, quem é que pode conhecer toda a ciência? Só tem o eterno. Mas ainda que eu conhecesse toda a ciência, ainda que eu tivesse fé, que eu pudesse transportar os montes, desse minhas riquezas aos pobres todas, ainda que desse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, seria como o sino que retine, como o metal que soa. Tem mais nada, vazio. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele vai dizendo, o amor faz tantas coisas, mas o amor, ele é essa ação que eu estou dizendo, mas o amor é uma paixão, uma vontade, uma disposição. Eu espero que essa palavra sirva para mim e que sirva para você. Lembre-se de como você era. Lembra-se como você fazia com paixão. E isso aí é um negócio legal demais. Mude de atitude, arrependa-se e passa a praticar todo dia com paixão, com vontade, com gana. Te dou um conselho: se tem coisa que você anda fazendo muito vazia, deixa de fazer, porque às vezes você atrapalha menos a igreja deixando de fazer aquilo que você faz sem sentido. É melhor dar um tempo, é melhor. Conselho como pastor da igreja: se você é um líder e não há mais sentido em ser líder, dá um tempo, tira umas férias, bota o seu joelho no chão, se arrepende, e aí volta com tudo, aí volta com tudo, e aí volta com toda a disposição. Que Deus possa usar essa palavra para animar a gente. E a palavra ânimo vem de anima, que é uma das raízes da palavra alma, vida, vontade, ânimo, uma prática verdadeira de coração, de sentimentos, de vontades, de intenções. Vamos orar?